estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos começar lembrando dos nossos combinados. Lembre-se que eles são muito importantes para o seu bem-estar e sua saúde. Se você precisar sair de casa, tenha muito cuidado e use sempre a máscara. Lave sempre suas mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. E arrume aí um lugar bem confortável, onde você possa colocar seus materiais, que nós temos muitas coisas para fazer hoje e aprender, certo? E quais são os materiais que nós vamos utilizar nessa aula? O caderno ou a folha para você registrar a aula, borracha, lápis de cor e uma régua. Eu vou dar um tempo aí para você pegar o material, certo? Falar do nosso tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que o tema foi o tempo cronológico e o tempo histórico. Nós vimos que os primeiros homens observavam que depois de um período iluminado, vinha um período escuro. Em seguida voltava o período iluminado. Você lembra o que é isso? São os dias e as noites. Um dia ele é dividido no período da manhã, da tarde e da noite, certo? Durante a manhã e a tarde tem o sol para iluminar e à noite tem a lua, mas fica tudo muito mais escuro. A passagem do dia e da noite fazem parte do tempo cronológico. E vimos que os dias são divididos em períodos menores do tempo, chamados de horas. E a Vivi trouxe uma pergunta bem interessante. Você sabe quantas horas tem um dia? Onde será que posso encontrar essa resposta? Um dia tem a duração de 24 horas e nós podemos encontrar essa resposta nos relógios. Isso também faz parte do tempo cronológico. E a Vivi fez mais uma pergunta. Você sabe como podemos contar os dias? Contamos os dias pelo calendário. Isso também faz parte do tempo cronológico. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o relógio e sobre o calendário, certo? E aprendemos com a Vivi sobre o tempo histórico. O tempo empregado pelos historiadores é o chamado de tempo histórico. Ele possui uma importante diferença do tempo cronológico. Enquanto os relógios e os calendários trabalham medidas exatas e proporcionais de tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Vamos entender isso melhor. O tempo histórico tem a ver com o tempo cronológico, mas tem acontecimentos que marcam a nossa história, como guerras, eleições, nascimentos, mortes, casamentos e até algo inesperado, como foi essa pandemia do coronavírus, certo? Tudo isso marca a nossa história e a história da humanidade. E às vezes tem curta duração ou longa duração. E também nós aprendemos na aula passada sobre a linha do tempo, que é uma maneira de organizar os acontecimentos mais importantes, ou na vida de uma pessoa, de um lugar, de uma cidade, certo? E vamos para a aula de hoje, nossa aula número 3, e nós vamos continuar falando de tempo cronológico e tempo histórico. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também da cidade de Curitiba.
sobre o tempo cronológico na cidade e sobre o tempo histórico. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula 3, História, tempo cronológico e tempo histórico. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá? Vamos começar falando do tempo cronológico. Olha lá o que a Vivi veio nos contar. O relógio nos ajuda a organizar nossa rotina. Ele marca o tempo em horas, minutos e segundos. E você sabe o que é rotina? Rotina é o hábito de sempre fazer as mesmas coisas. Uma rotina ela é composta por atividades planejadas e requer uma certa organização. E ali fala sobre horas, minutos e segundo. Você sabe diferenciar o que é isso? Vamos aprender? Vamos começar com o segundo. Vamos imaginar aqui uma situação. Um atleta, quando está treinando, ali eu coloquei uma corrida e uma natação, ele tenta fazer o menor tempo possível. Cada segundo faz a diferença. O segundo é a menor unidade de tempo e acontece muito rápido. Por exemplo, quando eu pisco, já passou um segundo. Então é bem rápido mesmo. E um minuto? Vamos pensar na escola. Qual estudante que não gosta do momento do lanche e do momento do recreio? Meu filho até dizia que era a hora que ele mais gostava de estudar. Eu digo, recreio, olha, é hora de estudar. Mas ele gostava muito, porque era a hora que ele podia brincar. E você sabe que um recreio, um lanche, dura em volta de 15 minutos a 20 minutos. Parece que passa tão rápido, né? E um minuto corresponde a 60 segundos.
Se eu contar até 60, passou 1 minuto. Mas não é contar rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5. Não é 1, 2, 3, 4. Até os 60 chega no minuto, certo? E as horas? Nós vamos pensar numa viagem. Se a gente viaja daqui de Curitiba, né, onde eu estou, para Foz do Iguaçu, de carro, você sabia que dá mais ou menos 8 horas e 15 minutos, 8 horas e meia. Não acontece nada no caminho. Mas se eu for de avião, dá 1 hora e 15 minutos só? Quanta diferença! A hora é a unidade de medida do tempo. 1 hora equivale a 60 minutos ou 3.600 segundos. Como eu falei do minuto, se eu contar de 1 a 60 é 1 minuto, se eu contar de 1 a 3.600 é 1 hora, certo? Agora olhem lá o relógio. O ponteiro maior indica os minutos. O ponteiro menor, pequeno, indica as horas. E aquele ponteiro mais fininho, e às vezes até de cor diferente, indica os segundos. Ah, professora, mas na minha casa tem um relógio digital. O relógio digital, os primeiros números que aparecem são das horas, depois vem os minutos. A maioria dos relógios digitais só tem esses dois, mas tem alguns que também tem os segundos, certo? Vamos fazer uma atividade? Você pode escrever ou desenhar. Presta atenção. Que atividade pode ser feita em 1 segundo, 1 minuto e 1 hora? Você vai pensar aí. Lembra que a professora falou que 1 segundo é muito rápido? 1 minuto é um pouquinho maior, mas não é nem tanto. E 1 hora? Você vai colocar atividades simples. Vou dar um exemplo para cada uma. 1 segundo, lembra que a professora falou de piscar? 1 minuto. Você beber alguma coisa? Dá por volta de 1 minuto. 1 hora. 1 hora, você fazer uma atividade, você brincar. Então, você vai escrever o que você acha que dá para fazer nesse tempo. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já terminou? Se você não terminou agora, você pode terminar depois. E eu vou colocar aqui as respostas que eu pensei. Precisa ser igual? Não. Cada um vai imaginar uma resposta diferente. Vamos ver o que a professora Viviane colocou? Um segundo, eu pensei dar um passo, sorrir, piscar, bater palmas. São coisas muito rápidas, por isso que vai um segundo. Um minuto, lavar as mãos, beber, apostar uma corrida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa de lavar as mãos, com essa onda aí de coronavírus, demora um pouquinho mais para ficar mais seguro aí sua saúde, certo? Uma hora, fazer uma tarefa, brincar, assistir TV. Tem muitos programas da TV que duram uma hora, certo? Como eu falei, você pode ter respostas diferentes. Não está errado não, certo? Podemos pensar de maneira diferente. E vamos lá. A Vivi veio nos ensinar algo muito importante. Você sabe como chamamos as coisas que acontecem na mesma hora e ao mesmo tempo? Chama-se simultaneidade. Professora, que palavra difícil, mas entender ela é muito fácil. Olhem lá essa figura. Observe o que as pessoas da mesma família estão fazendo na casa. Olhem lá. A mãe está no quarto das crianças organizando tudo. O pai está dando de comer à filha menor. E a irmã mais velha está ensinando o irmão a fazer alguma massa. Eu acho que é uma pizza. Você percebeu que ao mesmo tempo eles estão fazendo atividade? Isso é simultaneidade. É fazer uma coisa ao mesmo tempo. Você agora está assistindo a aula. E a sua mãe, o seu pai, um responsável, o irmão, estão fazendo outra coisa nesse mesmo tempo? Isso é simultaneidade, certo? Vamos fazer uma atividade para entender um pouquinho melhor. Usando os diferentes períodos do dia, complete o quadro com atividades que você e outras pessoas de sua casa fazem simultaneamente. Então lá tem 3 períodos, manhã, tarde e noite. Você vai colocar uma só, não precisa ser muito. Uma atividade que você faz de manhã. Nesse tempo que você está fazendo essa atividade, você vai escolher alguém da sua casa e falar que atividade essa pessoa está fazendo. Vai escolher outra tarde e alguém da sua casa o que está fazendo. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então já terminou? Como eu sempre falo, não terminou agora, termine depois. O importante é você fazer todas as atividades e daí levar na escola, certo? Essa daqui a resposta é pessoal, porque em cada caso vai ser uma coisa diferente, certo? Nós também aprendemos na aula passada sobre o calendário e a Vivi veio trazer uma informação bem importante sobre o Sistema Oficial de Medida de Tempo. O calendário marca os anos, os meses, as semanas e os dias. O calendário mais utilizado no Brasil é o calendário cristão, que também é utilizado em outros países. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse calendário. Olhem lá na tela. O calendário cristão, que é o que nós utilizamos, começa no dia 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro. São 365 dias. Todos esses dias formam um ano. Esse ano ele é dividido em meses. Tem 12 meses. Vamos conhecer cada um? O mês 1, janeiro. 2, fevereiro. 3, março. 4, abril. 5, maio. 6, junho. 7, julho. 8, agosto, 9, setembro, 10, outubro, 11, novembro e 12, dezembro. E os meses são divididos por semanas, que é um período de 7 dias. Você conhece? Lembra quais são os dias da semana? Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E desses dias da semana, quais que você tem aula, que vai à escola ou assiste às videoaulas? Vamos lá? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. E quais são os dias que não tem aula, que a gente chama também de fim de semana? O domingo
e o sábado, certo? Agora tem uma atividade que a gente vai fazer juntos. Eu preciso que vocês me deem uma resposta para essa pergunta. Qual é a alternativa correta? O que o uso do calendário nos permite fazer? Será que é saber que horas são? Será que é marcar datas e acontecimentos? Ou saber sobre a rotina de cada pessoa? Qual que você acha que o calendário nos permite? Se você falou marcar datas e acontecimentos, acertou. A data é um tempo cronológico e o acontecimento um tempo histórico. E na história eles se relacionam. Vamos ver? Você conhece essa bandeira? É a bandeira de Curitiba. E você já percebeu que na bandeira de Curitiba há uma data? 29 de março de 1693. Você sabe o que significa essa data? Como estudamos, datas têm tudo a ver com o tempo cronológico, mas há datas que fazem parte da história, que é o tempo histórico. E se uma data aparece numa bandeira, é porque ela tem muita importância para a cidade. Para descobrir isso, nós vamos ler um documento oficial. A Lei Municipal de Curitiba, número 2138, de 2 de maio de 1962. Essa lei, no artigo 1º, fala: a bandeira compôs-se de um quadrilátero verde, tendo ao centro um retângulo branco, sobre a qual ressalta o escudo ou brasão. O escudo tem como campo geral a cor vermelha, representando a argila que predomina no solo de Curitiba. No campo geral do escudo está o pinheiro, que é a árvore típica do município. O timbre é o castelo, representando a cidade de Curitiba. Como suportes, circundando o escudo, de um e de outro lado, 2 ramos de trigo e de parreira, que representam as principais culturas de Curitiba. Finalmente, o laço, que reúne os 2 suportes e formam base para o escudo. Tem a data da fundação da Vila de Curitiba, 29 de março de 1693. Sobre a bandeira de Curitiba e até as leis, nós vamos estudar um pouco mais esse ano. Também sobre a fundação da Vila de Curitiba. Não só sobre a fundação da vila, mas desde o início como ela surgiu. Então, no 3º ano a gente vai falar bastante sobre a cidade de Curitiba, certo? Mas eu falei ali do passado. Sobre isso a Vivi tem um recadinho pra gente. Para falar de tempo cronológico e tempo histórico, utilizamos algumas palavras importantes. Vamos conhecer? Para falar de algo que já passou, utilizamos as palavras passado, antigamente, ontem. Só essas 3, professoras? Tem muito mais. O passado, o ontem, antigamente, é tudo que já aconteceu. É um tempo que passou e deixou de existir. A gente consegue lembrar dele com fotografias, vídeos e objetos. Para falar de algo que está acontecendo, utilizamos as palavras presente, atualmente, hoje. Só essas, como eu falei já hoje. Tem outras palavras. Essas são as mais utilizadas. O presente é o que estamos fazendo agora. Você agora está assistindo a aula. Para falar de algo que vai acontecer, utilizamos as palavras futuro, amanhã, posteriormente. Futuro é o que ainda não aconteceu e nós nem sabemos o que, como que vai acontecer, certo? E pensando nessas 3 palavras, passado, presente e futuro, a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos. Agora, observe estas imagens. Elas são da Travessa Nestor de Castro, que fica no centro de Curitiba.
Qual delas você acha que representa melhor o passado, o presente e o futuro? Vamos olhar cada uma das imagens. Olhem lá a primeira. A primeira imagem é um projeto de um arquiteto que ele propõe tirar os carros da rua e ter um lugar só para a passagem dos pedestres, das pessoas. Será que isso faz parte do passado, do presente, do futuro? Se é um projeto, é algo que ainda não aconteceu. Então, é o futuro. Olhem a foto do meio, uma foto preta e branca. É uma imagem não muito recente. Então ela faz parte do passado. Essa foto foi tirada nos anos 80 desse mesmo espaço e faz parte do acervo do Museu Paranaense. E a última, aqui ficou fácil, faz parte do presente, que é uma foto mais recente, certo? Em qual cidade que nós moramos? Aqui, Curitiba. Eu moro em Curitiba. Nós vamos ver como era Curitiba antigamente, há 127 anos atrás. Se a gente for perceber, essa cidade era bem diferente. Ela não tinha tantos prédios, tinha somente casas, tinha muito espaço verde, campos, árvores, e eu acho muito legal que tinha até uma cerquinha ali, ó, para delimitar os espaços. Mas não aparecem muitas ruas. Será que tinha ruas asfaltadas? Eu acho que não. Eu acho que tinha mais algumas estradas. Não podia passar tantos veículos automotores. Eles usavam mais a tração animal. Pensando lá em carroças, cavalos, certo? Agora nós vamos ver Curitiba atualmente. Nessa cidade nós já vemos muitos prédios, tem casas também. Já não tem tanto espaço verde, mas aparecem ruas, e nessas ruas a gente pode imaginar que tem veículos automotores, carros, ônibus, caminhões, motos, certo? Agora a gente vê que teve uma transformação entre a cidade de antigamente e a cidade de agora. Vamos ver outros lugares que como eram no passado e como estão no presente. E vamos ver que o tempo cronológico com as datas e o tempo histórico estão até interligados. A Rua das Flores, ou Rua 15. Você sabia que essa rua foi inaugurada em 1972? Olha um tempo cronológico, mas ela foi inaugurada como a gente conhece hoje, porque antigamente passavam carros. Antes de 72 passavam carros. Em 72 teve um acontecimento bem especial. A rua foi fechada para carro e virou uma rua de pedestre. Então vimos lá, 72, tempo cronológico, virar uma rua de pedestres, a primeira do Brasil, que é o tempo histórico, né? Um acontecimento que transformou e fez parte da história. Praça Rui Barbosa. Ela fica bem no centro de Curitiba e antigamente era um terreno descampado, no qual existia uma vertente de água conhecida como Olho de Água dos Sapos. Nome estranho, né? Que foi canalizada através de um chafariz em 1871. Em 1880 foi inaugurado o Hospital da Santa Casa de Misericórdia e recebeu o nome de Largo da Misericórdia. Apenas na década de 1920 ela recebeu um nome atual, Praça Rui Barbosa. E hoje ali é um terminal urbano de Curitiba, onde passam várias linhas de ônibus. Olha lá, o tempo cronológico com o ano dos acontecimentos, né? E o tempo histórico com o que aconteceu de importante. Vamos para o próximo, o Parque Barigui, que é o parque mais visitado da cidade. Ele foi criado em 1972 e ele tem áreas verdes preservadas da cidade. Lá a gente pode ver araucárias, ervas mate, pitangueiras, bromélias, orquídeas, entre outras, fora os animais, certo? E antes de ser transformado em um parque, era uma fazenda com olarias. Olarias? O que é isso, professora? É onde se faziam os tijolos e as telhas, certo?
Muitas vezes essas transformações ocorrem pela ação humana, como o aumento da população. Essas pessoas precisam de um lugar para morar, para trabalhar e as cidades vão se expandindo. Outras vezes é até por coisas da natureza. Vejam lá, eu não falei da vertente com água que foi transformado em chafariz, os rios que foram canalizados e transformados em praças e parques, e a Vivi veio nos falar sobre isso. Ao observar essas imagens de Curitiba, antigamente e atualmente, percebemos que os espaços não mudam de lugar como as pessoas, mas estão sempre sendo transformados. Então as pessoas podem mudar de lugar. Por exemplo, hoje eu moro em Curitiba. Pode ser que no futuro eu vá morar em outro lugar, certo? Mas os espaços, eles continuam ali, mas eles têm transformações. E é sobre isso que nós vamos fazer nossa última atividade. Olhem lá o Jardim Botânico. Tem uma foto de como ele era antigamente e como ele é agora. E agora você vai ser um pesquisador histórico. Você vai observar o passado através da foto e o presente. E você vai escrever ideias que se relacionam ao presente. O que tem no presente que não tinha no passado, certo? Depois você vai escrever ideias que se relacionam ao passado. O que tinha no passado, mas que a gente não vê mais no presente. E por último, ideias que se relacionam presente e passado. O que aparece nos dois. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos lá? Se você não terminou agora, termine depois. Eu coloquei algumas coisas que eu percebi. É claro que a sua resposta pode ser diferente. Você pode ter visto coisas que a professora não viu. Ideias que se relacionam ao presente. Carros, prédios, ruas asfaltadas, a estufa e o próprio jardim botânico. Ideias que se relacionam ao passado. As ruas de terras, um campo aberto e árvores. E ideias que se relacionam ao presente e ao passado, as casas e o espaço verde. Apesar que o espaço verde está diferente das duas, mas tem. Como eu disse, a tua resposta pode ser diferente da minha. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!